Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso curso de Microbiologia para ensino superior no canal Biolodúvidas, o curso mais completo do país nessa área, galera, de graça, velho, de graça. Então não esquece de se inscrever, deixa seu like antes de começar o vídeo, que eu sei que você vai adorar essa aula de hoje. E vamos lá, puxa a vinheta, Charles Darwin. Então, galera, com base em tudo isso que a gente já viu, né, no metabolismo das bactérias, nós vimos também a característica das gram-positivas e gram-negativas. Como é que a gente pode aplicar essas informações que a gente acabou de aprender? Primeiro passo, o que é uma microbiota e o que é uma flora? É interessante que a gente discuta esses termos, porque a relação entre bactéria e hospedeiro, ela pode ser patogênica ou não. E a partir disso, nós vamos entender como funciona essa relação micro-organismo-hospedeiro, e com essa relação nós vamos entender alguns outros tipos de diferentes maneiras em que os organismos interagem entre si, tá? Então vamos lá, se liga só. Qual é a definição de microbiota, né? Microbiota é uma população de micro-organismos que habita a pele e as membranas mucosas de um indivíduo saudável. Vale lembrar para você que você precisa de micro-organismos para determinados processos que você tem, como por exemplo o metabolismo de algumas vitaminas, então você precisa de alguns micro-organismos, tá? Quais são os sinônimos disso? Microbiota normal, a microbiota indígena, a microbiota autóctone e a microbiota residente, tá? Já o termo flora, ele vai se referir às plantas, enquanto que os micro-organismos pertencem aos grupos protistas e às bactérias. Isto deve-se a estes organismos terem sido classificados entre as plantas na taxonomia de Linneu. Então algumas pessoas falam flora bacteriana porque na época da taxonomia de Linneu se falava que as bactérias eram plantas e vice-versa, tá? E a disbiose é um desequilíbrio na microbiota associado à doença. Então às vezes o seu problema é a deficiência de micro-organismos que são importantes na sua sobrevivência, beleza? A nossa microbiota, ela é estável? Vamos entender como é que isso funciona. Primeiro, é interessante que você entenda que a nossa microbiota, ela é variável. Então nós temos diversos tipos de microbiota. Nós temos a microbiota transitória, ou também chamada de alóctone ou exógena, que são organismos que podem habitar a pele ou membranas mucosas por horas, dias, semanas, e que não se restabelecerão autonomamente, ou seja, automaticamente eles não vão voltar para aquela microbiota, eles vão aparecer e vão embora logo, tá? A microbiota oportunista são patógenos, né, que normalmente eles vão ser inócuos, vão inocular, né, vão aparecer a partir de um outro processo de competição. Então, por exemplo, quando uma população de determinado micro-organismo cai, que é competidor daquele, esse que não tem mais competidor, porque a população foi extinta, ele vai prevalecer naquele momento. Então é o que nós chamamos de microbiota oportunista. Então, exemplo, deslocamento do sítio normal no corpo humano, Staphylococcus epidemídeos em catéter, pode acontecer justamente por infecção oportunista. Ou imunocomprometidos. O que é que acontece? A microbiota pode se multiplicar em excesso e causar aí então infecções, tá? Só que existe um projeto chamado Projeto Microbioma Humano, que é para consolidar os indivíduos saudáveis, tá? Nesse projeto nós vamos ter 100 trilhões de micro-organismos, que são 10 vezes mais células do que procariontes, né? O que vai corresponder a 1 a 3% do peso corporal que você tem são micro-organismos. Então mais de 10 mil espécies microbianas. O genoma humano, por exemplo, possui 22 mil genes, enquanto a microbioma constitui cerca de 8 milhões de genes. Então o material genético dos micro-organismos que nós temos no nosso corpo é 360 vezes maior do que o nosso material genético, tá? E aí de 80 a 95% dessas bactérias, elas não são cultiváveis in vitro. Ou seja, você não consegue cultivar esses micro-organismos in vitro, você precisa de um ser vivo, porque na maioria das vezes essa relação hospedeiro
parasita é muito importante, tá? E aí nós temos um termo muito conhecido chamado de metrópole bacteriana, onde nós temos que a maioria das nossas bactérias elas estão presentes ali no nosso intestino, mas nós temos bactérias disseminadas por todo o nosso organismo, cada uma delas executando funções específicas que são importantes para a sobrevivência, tudo bem? E a pergunta é, as bactérias elas vivem em harmonia? Todas as bactérias elas conseguem viver em harmonia? Não, galera, tem bactérias que são competidoras de outras, mas na maioria das vezes essas bactérias elas conseguem viver juntas, unidas, mas lembre-se, isso não é exclusivo. Pode acontecer que essas bactérias estejam também unidas de forma em que exista competição entre elas, beleza? Então, algumas outras definições também são importantes quando a gente fala de microbiota. Então, por exemplo, o que é um organismo simbionte? É um organismo que vive em associação com outra espécie. Quando ele é simbionte, eu vou aqui fazer um apanhado rapidex disso, mas aqui no canal do Patrick eu vou deixar na descrição uma aula em que ele fala sobre todas as relações ecológicas entre os organismos, tudo bem? Ele pode ser ectossimbionte quando é sobre ou endossimbionte quando é dentro do organismo. Quando ele é ectossimbionte, ele pode ser parasita causando dano ao hospedeiro e ele pode ser biotrófico ou necrotófico, quando ele destrói as células ou quando ele deixa as células vivas. Já o endossimbionte, ele pode ser comensal ou mutualista. Comensal é quando ele vive em associação sem causar dano e mutualista quando os organismos ambos se beneficiam dessa associação. Então, transições entre esses modos, elas são possíveis. Um organismo que era mutualista pode passar a ser parasita, isso vai depender de um equilíbrio ecológico muito específico. E o mecanismo para que isso aconteça é a aquisição de fatores de violência, ou de violência, hoje eu estou meio disléxico, galera, de virulência ou ilhas de patogenicidade por transferência lateral de genes. Muitas vezes uma bactéria tem um determinado gene virulento, que por incorporação entra nesse micro-organismo e a partir disso começa-se então aquele micro-organismo que antes era mutual, passando a ser então virulento, tranquilo? Então como é que a minha microbiota ela pode ser afetada desde que você nasceu? Então tá lá, você nasceu, pequeno gafanhoto, e aí como é que essa microbiota ela pode ser modificada? Vamos lá. Tem um estudo que conclui com alguns resultados, né, que confirmam que determinados tipos de bactérias eles são importantes quando transmitidos da mãe para o filho durante o parto, tá? E algumas dessas bactérias, quando elas não são transmitidas, automaticamente elas vão apresentar, né, alguns problemas. Eu vou só redirecionar aqui, a minha telinha para ficar melhor para vocês verem, tá, galera? Beleza, vou colocar aqui no cantinho, ó. Show! Então, olha só, alguns estudos concluem que a microbiota da mãe ela pode ser transferida para o filho através não só da lactação, mas também até mesmo durante o parto, né? Então, algumas dessas bactérias, como os lactobacilos, como alguns outros tipos de bactérias que são importantes para o intestino da criança, para ela absorver determinados tipos de macromoléculas, elas são bem importantes, beleza? E aí, qual é a diferença que nós vamos ter entre a cesárea, né, e o parto natural? No parto cesárea, diversos tipos de bactérias elas podem não estar presentes na hora do parto. E claro, o parto normal, como ele transfere uma carga bacteriana maior, automaticamente alguma dessas bactérias pode ser patogênica. Então, por exemplo, mamães que têm sífilis, né, que têm sífilis na hora do parto, elas precisam ter muito cuidado, né, o médico precisa ter muito cuidado para que essas pessoas elas não apresentem, né, essas pacientes, elas não transfiram para a criança esse tipo de problema. E aí, quais são as alterações que existem na microbiota intestinal no primeiro ano de vida? Então, no primeiro ano de vida, nós dizemos que os organismos são firmicutes, né? Ou seja, dominam no intestino recém-nascido lactobacilos do leite, até afinal de contas é o que o recém-nascido está tomando. Depois de algum tempo, nós vamos ter as actinobactérias, que se tornam mais comum por causa de uma febre que acontece no 92º dia. E aí, logo em seguida, o bebê começa a ingerir frutas, cereais, arroz, e automaticamente essas bactérias começam a se adaptar à digestão desse material alimentício que o bebê está ingerindo, beleza? E aí, como é que se dá essa distribuição de microbiota
no adulto. A microbiota ela é muito dinâmica, né? Então é muito variável de pessoa para pessoa. E pode mudar de composição rapidamente em qualquer momento da vida. Nós somos populados por mais ou menos 6 filos de um total de mais de 50 existentes. Então, se você for comparar a mão esquerda com a mão direita, por exemplo, dependendo se um cara é destro ou se ele é canhoto, ele vai ter mais bactérias na mão que ele mais utiliza. Já no trato gastrointestinal, essas bactérias elas são distribuídas por todo o trato gastrointestinal, desde o início do estômago até o finalzinho do intestino grosso, né? E nesse processo, diversas bactérias elas vão ser importantes para que você possa absorver determinados tipos de nutrientes específicos, tá ok? Então, 30% do peso seco das fezes são bactérias. E aí, só pegar aqui, galera, modificar também aqui novamente a minha telinha aí, show de bola. E aí, 30% do peso seco das fezes são bactérias, tá? E aí nós temos as bacterióides, que tem 10 elevado a 11 gramas de peso seco das fezes, Eubacterium. E aí tem uma infinidade de bactérias que são importantes nesse processo. Mas é interessante que você entenda que nossa microbiota ela é predominante, essencialmente no intestino, tá? E aí, a nossa microbiota, ela tem sua importância biológica, porque afinal de contas apresenta micro-organismos que são importantes para a vida, para o processo de desenvolvimento do indivíduo, mas também existem bactérias que são potencialmente patogênicas. Aqui eu trouxe algumas delas, por exemplo, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus mitis, que são bactérias gram-positivas, mas nós também temos bactérias gram-negativas, como é o caso da Pseudomonas aeruginosa, que são micro-organismos, que são bactérias que estão presentes, mas elas vão causar uma virulência, vão causar um processo patogênico em decorrência de um desequilíbrio, como eu comentei anteriormente. Em uma próxima aula nós vamos discutir o mecanismo de patogenicidade das bactérias. Então, qual é o papel da microbiota? A microbiota tem uma função inicialmente protetora, né, que vai competir com bactérias patogênicas por sítios de adesão, ou seja, as bactérias que são boas elas vão se aderir à mucosa intestinal, enquanto o trânsito intestinal vai levar todas as bactérias que são patogênicas. São ativamente envolvidas na regulação imunológica e na homeostase, no equilíbrio do organismo. Exercem funções chaves no metabolismo do hospedeiro, auxiliando na digestão e na absorção de alimentos, essencialmente as vitaminas, como é o caso das vitaminas D. Exemplo disso: o número e o tipo de bactérias na vagina tem um profundo efeito sobre a saúde das mulheres e seu risco de contrair doenças sexualmente transmissíveis. Alterações no pH vaginal permite o crescimento de fungos e outras bactérias. Lembrando também que quando os fungos vão crescendo, eles vão extinguindo, na maioria das vezes, essa microbiota bacteriana, tá? E aí, qual é a relação entre microbiota e o acasalamento? Será que existe relação de preferência de parceiro com a microbiota? Microbiota vaginal varia na fase reprodutiva da menopausa e isso muda muita coisa na saúde das pessoas. Microbiota intestinal varia ao longo da vida. Quando você é jovem e velho, pode estar relacionado a câncer? Vamos responder um pouquinho essas perguntas. O que acontece quando a microbiota fica alterada? Então, olha só. Determinados tipos de microbiotas, quando elas são alteradas, algumas doenças podem aparecer, como por exemplo, psoríase. Psoríase acontece principalmente quando existe uma alteração nas actinobactérias. E aí você começa a ter o desenvolvimento dessa patologia pelo crescimento de um fungo, tá? O refluxo esofágico, da mesma forma, pode aparecer uma bactéria lá no piloro, do finalzinho do seu estômago, chamada Helicobacter pylori, que pode ocasionar justamente o problema de esofagite. Existe também a relação da microbiota com a obesidade, né? Quando você destrói as bactérias firmicantes, que são aquelas bactérias importantes para o processo de absorção de determinadas substâncias, tudo bem? E uma infinidade de outras doenças, como riscos cardiovasculares, carcinoma coloretal, alguns outros tipos de doenças também podem aparecer em decorrência da degradação ou do desequilíbrio dessa microbiota, tranquilo? Na microbiota intestinal, nós também temos vínculos com doenças ou desbioses emergentes. Lembra que desbioses são justamente aqueles desequilíbrios na nossa microbiota. Exemplo, colite pseudomembranosa, colite ulcerativa, como está mostrando na figurinha. Vocês podem ver que nessa figura aqui nós temos diversos processos patológicos inflamatórios e nós temos aqui o aparecimento de pus, né, que são essas
essas plaquinhas brancas, tá? Síndrome do intestino irritável, doença inflamatória intestinal, obesidade, enfim, uma infinidade de doenças podem acometer de acordo com a interrupção da microbiota intestinal. Uma outra doença também importante é a doença de Crohn. Galera, a doença de Crohn é uma doença que aparece em determinado tipo de condição e está diretamente relacionada à microbiota fecal. Quando determinados tipos de comunidades elas são da microbiota, né? Comunidade de bactérias da microbiota fecal, elas são perdidas, essa doença ela começa a aparecer, tranquilo? E aí, como é que funciona o tratamento através da microbiota? Em 1958, nos Estados Unidos, 4 pacientes criticamente comprometidos com colite pseudomembranosa fulminante. Já em 2000, cepas multiresistentes de C. difficile, 3 milhões de casos novos, 300 evoluem para mortes por dia. O custo anual foi de 1 bilhão ao ano só nos Estados Unidos. Então, o processo de transplante de microbiota de um indivíduo saudável para um receptor é uma alternativa no tratamento de determinados tipos de doenças, já que essa microbiota ela tem grande importância no desenvolvimento do indivíduo. E aí nós entramos no transplante fecal, que gera aí algumas dúvidas, né? Inclusive tem até um vídeo no canal do Patrick em que ele fala sobre esse tipo de transplante. Não vou me deter muito a ele aqui para nossa aula não ficar tão extensa, mas é interessante que você saiba que esse tipo de transplante ele é importante sim, porque ele pode salvar vidas, inclusive de pessoas que estão com essa microbiota atrapalhada ou essa microbiota destruída, tranquilo? E como é que essa nossa microbiota, como é que a microbiota está relacionada com essa complexidade toda? Então, as interações nutricionais e as microbiotas. Então, por exemplo, o carboidrato, ele interage diretamente com os streptococcus, o oxigênio também, a saliva age com os actinomyces, os streptococcus produzem lactato que vão influenciar, enfim, numa cascata gigantesca de organismos e micro-organismos que são afetados justamente pelas interações nutricionais. O quadro alimentar do paciente, se você come muito carboidrato, se você come pouco carboidrato, se você come muita proteína, se você come pouca proteína. Então, dependendo do tipo de alimento que você consome majoritariamente, você pode influenciar na sua microbiota, certo? E a terapia medicamentosa, afinal de contas eu sou farmacêutico, né? Então a gente tem que discutir sobre essa terapia medicamentosa. Então olha só, determinados tipos de medicamentos eles podem influenciar diretamente na microbiota intestinal. Exemplo, a sulfasalazina, aliás, né, que é um anti-inflamatório, a digoxina, que é utilizado no tratamento de insuficiência cardíaca, e o levodopa. São medicamentos que podem influenciar na microbiota e na maioria das vezes dependem dessa microbiota para que possam ter uma absorção intestinal bem efetiva, tá? E como é que a gente pode afetar a microbiota de forma positiva? Então a gente pode fazer a utilização de probióticos, né? Onde o fato da microbiota intestinal poder ser alterada e trazer benefícios à saúde humana tem motivado o desenvolvimento de ingredientes alimentícios chamados de alimentos funcionais, que são os probióticos. Então o que é um probiótico? É um alimento que contém bactérias vivas como suplemento alimentar e que melhora o equilíbrio da microbiota intestinal, trazendo benefícios aos hospedeiros. Já o prebiótico são alimentos não digeríveis pelo ser humano, mas que promovem a seleção das espécies benéficas e limitam o número de bactérias no cólon, tá? E o simbiótico, que é a combinação do probiótico com o prebiótico. Então, um deles nós vamos ter bactérias vivas, que vão fazer com que a microbiota seja reposta ou não, e no outro nós vamos ter um alimento que não é absorvido, mas que é importantíssimo no metabolismo humano, beleza? E aí nós temos uma nova visão da microbiota. A microbiota humana, ela pode ser vista, a microbiota humana, ela pode ser vista quase como um órgão, né? E o corpo humano como um ecossistema, onde nós temos diversos tipos de micro-organismos que são importantes à nossa vida, tranquilo? Galera, então essa foi mais uma aula do nosso curso de microbiologia. Próxima aula é sobre patogenicidade em relação ao parasita hospedeiro, onde nós vamos discutir um pouco mais sobre o processo de patogenicidade das bactérias. Não custa nada você, já que assistiu até aqui, se inscreve no canal. Nós vamos chegar a 100k esse ano, tá? Se Deus quiser. E não esquece de me seguir nas redes sociais, tanto @biolodúvidas
quanto o @Rafael_Barbosa. Então é isso, valeu, falou e até mais.